o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem, nesta conferência de imprensa, fazer um apelo e um alerta. Nós tivemos conhecimento, já foi público, portanto não é uma matéria nova, que o Governo Regional prepara-se, e está já aprovado em portaria, prepara-se para, enfim, continuar a enterrar milhões de euros na Marina do Lugar de Baixo. Nós não estamos a falar de uma coisa menor, e isto é muito importante que os madeirenses percebam e que todos os portugueses percebam. Nós não estamos a falar de uma coisa menor, nós estamos a falar de uma marina que já consumiu mais de 100 milhões de euros de financiamento, uma marina que, apesar de todo esse dinheiro, continua sem funcionar. É uma obra completamente falhada, uma obra que não tem pernas para andar definitivamente, e mesmo assim, mesmo debaixo desta crise sem precedentes que os madeirenses estão a passar, mesmo perante um dos planos mais hostis aos madeirenses que o Governo Regional do PSD e o Governo da República preparam-se para implementar, com aumento de impostos significativos, com choque fiscal nunca visto, com aumento de transportes públicos, aumento de combustíveis, retiradas de subsídios de Natal e de férias, com maiores dificuldades de acesso de custo à saúde, perante todas estas atrocidades que vão afetar negativamente a vida dos madeirenses, não se compreende que a 16 de dezembro deste ano, portanto, em cima da crise e perante uma negociação tão dura para os madeirenses como Alberto João Jardim e Pedro Passos Coelho e Paulo Portas estavam a fazer, Alberto João Jardim decide, com assinaturas do Sr. Vice-Presidente e do Sr. Secretário-Geral do Plano e Finanças, que vai gastar mais 20 milhões na Marina do Lugar de Baixo. Ou seja, que vão retirar dinheiro do bolso dos madeirenses para enterrar nesta obra completamente falhada, que é, digamos assim, a imagem deste regime e deste PSD. Ora, no momento em que é preciso rever todos os investimentos públicos da Madeira, no momento em que é preciso dar prioridade a investimentos reprodutivos, a investimentos que pelo menos tenham retorno e que permitam ser pagos por eles próprios, ou em alternativa investimentos que possam criar emprego. No momento destes, no momento em que é preciso dar sinais positivos para a sociedade madeirense, no momento em que é preciso que a sociedade madeirense se mobilize à volta de uma dificuldade significativa que é ajustar as contas da região autónoma da Madeira e garantir que a Madeira continue a crescer, no momento em que é preciso que os madeirenses acreditam que é preciso mudar e que é preciso uma ruptura, nós não entendemos estes sinais. Estes sinais são desastrosos e, sobretudo, é preciso dizer algo que me parece absolutamente relevante e que o Grupo Parlamentar do PS Madeira considera o fator principal de tudo isto. É preciso margem de manobra para negociar com Lisboa um plano que tenha menos intensidade do que este que nós conhecemos e seja mais alargado no tempo. Estas são duas condições essenciais. E essa margem de manobra só vai existir se nós não dermos estes sinais. Se o Governo Regional se portar de forma adequada nos tempos em que correm, se olhar para as famílias e para as empresas e se não tentar tapar o sol com a peneira da sua desastrosa governação e das suas desastrosas opções de investimento público. Enfim, o PS Madeira considera que Alberto João Jardim e este Governo novo, mas de velhos protagonistas e de velhos vícios, é uma séria ameaça para a saúde pública da Madeira. Nós consideramos que, se existe bom senso neste país, se existe voz de comando neste país, que alguém neste país impeça que este Governo enterre o que resta da Madeira. E que impeça que estas coisas, que este investimento em particular, que esta decisão em particular, de facto, não se faça. Este sinal que Alberto João Jardim e o PSD Madeira está a dar não é só uma manifestação de insensibilidade, uma manifestação de incompetência ou uma loucura mesmo. Não é só isso. É sobretudo um crime. E do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS Madeira, os criminosos estão presos ou são presos. Não estão por aí a fazer este tipo de opções que colocam em causa a saúde dos madeirenses, que colocam em causa o bem-estar dos madeirenses. Nós não percebemos a ausência de indignação perante uma decisão desta matéria. Esta é muito grave o que se está a passar. Estamos a falar de uma decisão de 16 de dezembro, em plena negociação do plano de resgate. E, portanto, não é sequer compreensível que haja ou que tenha que existir esta solução perante as questões que referi há bocadinho, nomeadamente com a hostilidade que está a ser lançada sobre os madeirenses e sobre a Madeira. Esta obra não é prioritária, esta obra é um falhanço e esta obra, do nosso ponto de vista, neste momento devia de ser abandonada. Admito que seja o próprio Governo da República a impor que esta obra não se faça?
Repare, o Governo da República já impôs muitas coisas. O Governo da República retirou a autonomia da Madeira com, o apoio do Governo Regional. O Governo da República retirou ordenados aos madeirenses. O Governo da República aumentou os impostos dos madeirenses juntamente com Alberto João Jardim e com propostas de Alberto João Jardim. O Governo da República já impôs que as decisões as decisões relativamente à vida cotidiana, à gestão cotidiana da Madeira, seja muitas delas feitas por Lisboa. O Governo da República não pode fazer ou permitir que Alberto João Jardim faça, melhor dizendo, permitir que Alberto João Jardim safe os seus erros, as suas opções erradas de investimento à custa do sacrifício dos madeirenses. Isso não é justo, isso é muito grave e isso coloca em causa o próprio bem-estar de toda uma sociedade de 260 mil pessoas que vivem aqui no meio do Atlântico. Ou seja, o que nós não compreendemos é que perante estes sacrifícios que são pedidos à sociedade madeirense, perante os sacrifícios que eu já disse e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista já reafirmou, são sacrifícios insuportáveis, nós não temos condições para suportar este plano de resgate que está em cima da mesa, nós não entendemos que perante estes sacrifícios haja um governo que tenha o desplante, que tenha a distinta lata de dizer que vai gastar 20 milhões de euros numa obra completamente falhada. Ninguém pode compreender esta matéria. E não vale a pena nós continuarmos a apresentar outras propostas alternativas, porque isto é o fulcral da questão. Nós temos um governo incompetente, um governo deslocado, um governo criminoso, um governo que não compreende, ou não quer compreender, que falhou a toda a linha, que é o grande responsável pela situação da Madeira e que tem de uma vez de todas de mudar de vida. Estas opções não é uma mudança, isto é mais do mesmo e se for sempre mais do mesmo, serão os madeirenses que vão pagar estas loucuras que estamos a comentar. E, portanto, a nossa indignação é a todos os níveis, é sobretudo também ao nível do país, que tem responsabilidades perante aquilo que se está a passar na Madeira nesta altura, mas é também do Governo Regional, que é o principal responsável, que não pode em nenhuma circunstância dar este sinal posterior, porque lhe retira toda a margem de manobra de uma negociação mais favorável aos madeirenses, porque ninguém compreenderá em nenhum sítio do mundo que um Governo Regional possa ir discutir a Lisboa uma minimização dos efeitos nos madeirenses, quer sejam nas empresas, quer sejam nas famílias, se esse mesmo Governo Regional está a enterrar 20 milhões de euros numa marina que está completamente falhada desde que o projeto foi criado. Esta dualidade de critérios não é compreensível. Não é possível negociar, e eu não acredito que qualquer entidade, e estamos num processo negocial, é preciso que os madeirenses saibam disto, estamos num processo negocial. E nós já dissemos isto muitas vezes. Alberto João Jardim demonstra dia para dia, e o PSD Madeira demonstra dia para dia, que não tem credibilidade para negociar. E esta é mais uma machadada na sua credibilidade. E reparem que isto acontece depois de sabermos todas as atrocidades que nós já conhecemos. Depois de sabermos o que será o resgate à Madeira, ou as dificuldades do resgate à Madeira, depois de sabermos da enorme dívida que o Governo Regional tem, depois de sabermos que o Governo Regional escondeu dívida. E mesmo depois disto, nós ficamos estupefactos com uma notícia que foi tornada pública, que agora está nos jornais oficiais, de que o Governo Regional prepara-se para gastar 20 milhões de euros e em 2012 são logo 16 milhões de euros. Ora, as famílias que, em 2012, uma família média com um filho, apenas com um filho, que só com o aumento do IVA na Madeira, só com o aumento do IVA, vai ter um sobrecusto de mais de 1.500 euros durante um ano, só com o aumento do IVA, não estou a contar com todas as outras matérias, não compreendem que este Governo esteja a trocar este esforço, este sacrifício, por fazer uma marina que nunca funcionou. Ninguém compreende isto. E ir a Lisboa negociar melhores condições depois de fazer estas coisas é também um mau sinal e obviamente que nós não conseguiremos com certeza trazer nada de bom para a Madeira se mantivermos este tipo de abordagem. E portanto o Grupo Parlamentar está de facto indignado. Está indignado com esta situação e está indignado que este Governo faça isto e esteja rindo e cantando como se nada se passasse na região autónoma da Madeira. A Madeira está a entrar numa situação dramática, verdadeiramente dramática. Em 2012, se tudo se concretizar o que está em cima da mesa, será porventura o primeiro ano de um horror económico e social na região autónoma da Madeira e nós não podemos ficar calados perante decisões desta natureza. Os responsáveis têm que ser punidos por esta matéria.